Os gritos de batalha ecoam. As hordas invasoras da Rússia avançam em direção a uma posição defensiva ucraniana. Seguindo as ordens de um comandante que sabe exatamente como essa batalha vai terminar, a Rússia vai perder. Por quê? Porque seus soldados não têm blindados, como tanques ou veículos de combate de infantaria. Eles nem pilotam motocicletas, que poderiam dar velocidade e agilidade para evitar os drones da Ucrânia. Não! Eles estão indo para a luta em algo mais equino. Bestas de carga de 4 patas agora estão levando as forças da Rússia para a batalha. Veja só o quão desesperado Vladimir Putin ficou. Tropas russas agora estão montando cavalos no inferno dos drones da guerra na Ucrânia. Pior ainda, como relatou a United 24 Média em 7 de outubro, o soldado russo que estava a cavalo já foi morto. O veículo afirma que 2025 é o primeiro ano desde os anos 1950 em que a Rússia usa cavalaria contra um inimigo. E isso não significa apenas usar cavalos ou burros para carregar equipamentos. Aqui, a Rússia enviou um soldado totalmente equipado para um ataque montado a cavalo, e por algum motivo parece ter esperado que esse soldado conseguisse atravessar as ondas de drones da Ucrânia para alcançar algum tipo de posição. Não faz sentido. Mesmo sem os drones, um cavaleiro não tem muita chance. Na guerra moderna, basta um tiro de rifle para eliminar uma unidade de cavalaria. Na era moderna, isso não é uma guerra medieval. Não é dessa época. Soldados levavam minutos para recarregar um mosquete antes de atirar em um cavaleiro. Agora estamos em 2025. Drones, rifles e minas. Praticamente qualquer arma que a Ucrânia decida usar é suficiente para eliminar um cavaleiro russo. Claro, acabou sendo um drone que eliminou o infeliz cavaleiro russo. As imagens comprovam o fiasco. O vídeo foi compartilhado pela conta Igal Levin, no X, que destacou ter sido gravado por um drone de um membro do 132º Batalhão da Ucrânia. As imagens parecem bastante comuns à primeira vista. Ela exibe um belo cenário campestre, filmado por um drone First Person View, em visão em primeira pessoa, voando por uma trilha natural. À medida que o drone avança lentamente, o que antes parecia uma mancha ao longe, começa a entrar em foco. Não é uma mancha, é um cavalo. Talvez, em meio à guerra na Ucrânia, um único cavalo selvagem tenha sobrevivido e vagasse pelo campo. Mas não é isso que está acontecendo. Conforme o drone se aproxima, logo fica claro que um homem está cuidando do cavalo. Ele está vestido com um uniforme militar e não faz ideia de que o drone está aparecendo. Aquele homem é um soldado russo e está prestes a se tornar uma vítima. Assim que o operador percebe o que está vendo pelos olhos do seu drone, First Person View, o drone acelera. Ele mira no soldado, que percebe o perigo em que está tarde demais. Ao tentar saltar do cavalo, ele falha e um drone ucraniano acerta o chão entre eles. O cavalo e o cavaleiro morreram. Porque Putin ficou tão desesperado que está enviando soldados em animais ao invés de blindados. O Defense Blog, que também divulgou o vídeo, diz que o cavaleiro-alvo não era algum rebelde solitário que decidiu que seria melhor atacar a cavalo. Ele fazia parte de todo um destacamento de cavalaria que a Rússia usou para atacar uma posição defensiva ucraniana. Obviamente, esse ataque falhou, com o Defense Blog acrescentando que os soldados russos recorreram a desmontar de seus cavalos e usá-los como escudos. Ao tentar evitar os drones da Ucrânia, as imagens dos drones First Person View ganham nova perspectiva. Talvez o soldado russo não estivesse só cuidando do cavalo à toa. É mais provável que ele estivesse se escondendo atrás do cavalo, mas acabou sendo descoberto por ter posicionado o animal na direção errada. Os soldados ucranianos não se sentem bem com nada disso. Criar mais baixas russas é obviamente a prioridade da Ucrânia. Os soldados do país preferiam não enviar drones para explodirem cavalos. O Defense Blog destaca o relato de um militar ucraniano sobre o choque e a tristeza causados por esses incidentes. Os cavalos são uma pena, mas de qualquer forma, é uma unidade de combate. Triste, sim, mas o trabalho está sendo feito para reduzir as baixas humanas, disse o militar. Pode-se até argumentar que isso é insensível da parte de Putin. Não há necessidade de a Rússia estar usando cavalos para lançar ataques em 2025. Até veículos civis simples teriam mais velocidade e força, mas Putin não parece se importar.
Cavalos servem para levar tropas de bucha de canhão aos locais onde devem morrer. Para consumir munição ucraniana, o exército russo os utiliza com satisfação. Segundo o militar, os soldados ucranianos devem tratar esses cavalos como unidades militares, ou seja, precisam eliminá-los. O que fica evidente aqui é um uso muito cruel de cavalos pela Rússia. Mas não é a primeira vez que a Rússia usa esse tipo de animal na Ucrânia. Em fevereiro, a Newsweek informou que a Rússia começou a enviar tanto burros quanto, surpreendentemente, camelos para a Ucrânia. Nos dois casos, os animais não eram usados na batalha. Na verdade, a Rússia estava usando esses animais para transportar equipamentos entre as unidades, garantindo que seus soldados tivessem acesso aos suprimentos necessários. Isso não podia ser transportado por veículos, porque muitas unidades mecanizadas russas foram destruídas ou desativadas. O veículo de imprensa chegou a citar o membro do Comitê de Defesa da Duma russa, tenente-general Viktor Sobolev, que sugeriu que a Rússia se inspirava na Segunda Guerra Mundial. Antes, a Rússia usava cães e burros para levar suprimentos. Agora, precisava repetir isso na Ucrânia. Atualmente, há grandes dificuldades no fornecimento de suprimentos para unidades, subdivisões e grupos de assalto. Com munição, equipamentos militares e alimentos, afirmou Sobolev. Ele disse que cães e gatos também são usados por ajudarem a combater ratos nas trincheiras da Rússia. Sobolev também mencionou cavalos, observando que eles também foram colocados para trabalhar nas trincheiras. Sobre os camelos, uma foto passou a circular nas redes sociais em fevereiro. A conta Meanwhile in Ukraine, no Facebook, compartilhou uma foto de 3 soldados russos e um camelo. O próprio canal diz que espera que a imagem tenha sido editada no Photoshop. No entanto, camelos são criados nas repúblicas russas de Tuva e Kalmúquia, então é possível que a foto seja real. O Moscow Times também confirmou o uso de burros pelo exército russo em uma matéria de março de 2025. Também associou esse uso à falta de equipamentos na linha de frente, notando que a Rússia utilizava cavalos e burros para transporte. Segundo Sobolov disse ao veículo, isso parece ser uma prática normal. Talvez seja mesmo. Pode-se até argumentar que usar esse tipo de animal é melhor do que fazer os soldados carregarem o equipamento, pelo menos em curtas distâncias. O ocorrido no início de outubro difere bastante do exército russo usar cavalos e burros para transporte de equipamentos. O soldado que o drone ucraniano eliminou era um cavaleiro. Ele, junto com sua unidade, lançou um ataque a cavalo, apenas para descobrir muito rapidamente o motivo. Aquilo foi uma péssima ideia. Agora que a Rússia viu que sua ideia de cavalaria é tão vulnerável a drones, pode-se supor que ela abandonaria o conceito. Mas isso superestimaria a capacidade da Rússia de aprender com seus erros. A Rússia não só está de acordo com seus soldados indo para a batalha a cavalo, como também parece que o treinamento de cavalaria está prestes a ser formalizado nas Forças Armadas Russas. Repetindo, o treinamento de cavalaria está sendo formalizado. Isso indica que ataques a cavalo por soldados russos, antes isolados, podem se tornar comuns na Ucrânia. Essa notícia vem da Medusa, que cobriu um relatório de outubro publicado pelo veículo pró-Rússia Kommersant, que afirmou que a Rússia está buscando realizar uma retomada completa de suas unidades de cavalaria. O veículo russo conversou com o comandante não identificado da Unidade de Forças Especiais Tempestade da Rússia, que disse na televisão estatal russa que os soldados sob seu comando agora estão aprendendo a cavalgar. Os motivos para isso são bem estranhos. O comandante afirma que os cavalos, por terem instintos melhores que os humanos, têm menos chance de pisar em minas terrestres. Além disso, eles têm uma visão melhor, o que permite que naveguem na escuridão e conseguem lidar com condições fora de estrada. O comandante explicou como suas tropas usariam os cavalos, 2 homens montando em um só animal. Um conduz, outro cobre com fogo. Ao chegar ao local do ataque, os combatentes desmontam e tomam o reduto inimigo, disse o comandante. Todos esses comentários têm falhas óbvias a destacar. Por exemplo, é provável que um cavalo se oriente melhor no escuro do que um humano sem equipamento de visão noturna. Mas como isso ajudará os soldados a montar o cavalo? Eles não vão conseguir ver para onde estão indo e certamente não terão chance de identificar ou destruir ameaças que se aproximam antes que seja tarde demais. Os cavaleiros da Rússia dependem dos instintos de seus cavalos para chegar aos destinos.
Quanto à abordagem de 2 pessoas, o comandante Storm comenta: com certeza, fornecer cobertura de fogo é muito mais difícil em um cavalo que está sacudindo seus cavaleiros do que oferecer essa cobertura a partir do solo. Um soldado russo montado com equipamento conseguiria realmente derrubar um drone ucraniano se aproximando? Enquanto o colega cavalga, parece improvável e até ridículo para muitos. Além disso, como observa Medusa, os cavalos têm certas desvantagens que o comandante da tempestade parece não levar em conta. Animais são rápidos e ágeis, mas precisam de treino e alimentação. Ambas são ações que custam tempo e recursos que a Rússia realmente não tem. Além disso, cavalos suportam menos carga que veículos. Como já dito, apesar das dificuldades da Rússia em enviar soldados com blindados, até um veículo civil é melhor opção que um cavalo. Quanto às minas terrestres, um cavalo pode ou não ser pesado o suficiente para acionar uma mina anti-tanque, mas uma mina antipessoal, aí já é outra história. Como a Ucrânia comprou esse tipo de mina dos Estados Unidos da América em novembro de 2024, é provável que estejam sendo usadas contra ataques da Rússia. Um cavalo e seu cavaleiro não teriam chance contra uma mina dessas. A pergunta que não quer calar é: por quê? Apesar das afirmações do comandante Storm, cavalos não estão sendo montados para a batalha, porque são mais eficazes que tanques, veículos blindados ou qualquer outro veículo que a Rússia poderia usar. Isso é óbvio! Um cavalo, por mais rápido que seja, não consegue escapar de um drone First Person View. O PETMD diz que um cavalo puro sangue pode talvez atingir velocidades de até 70 km por hora em ritmo máximo por uma curta distância. A Rússia não usará puros sangues. Seus cavalos serão mais lentos e os cavaleiros não são jockeys de alto nível. O PETMD acrescenta que a velocidade máxima de galope de um cavalo em um ambiente doméstico comum fica entre 40 e 56 km por hora. O cavalo médio também não conseguiria manter esse ritmo por uma longa distância. Em contraste, até o drone First Person View ucraniano, mais simples, alcança e mantém 60 km por hora e muitos são ainda mais rápidos. Embora um cavalo seja mais rápido que um drone em curtas distâncias, logo reduz a velocidade e o drone o alcança. A eficácia em combate não entra na equação aqui. Então, novamente, é preciso perguntar: por quê? United 24 tem alguns possíveis motivos para isso. A Rússia revive a tradição de enviar soldados a cavalo para a batalha, destacando seu antigo vínculo com os cavalos. Afirma que os cavalos estão tão ligados à mitologia dos sucessos militares russos que seu uso em 2025 é mais simbólico do que prático. Mas isso também é distorcido. Os cossacos, famosos por cavalgar, formaram grandes comunidades na atual Ucrânia, especialmente os zaporígios, e na região do Dom, na Rússia. Embora essas tradições tenham raízes profundas, não é a Ucrânia que hoje monta cavalos para a batalha. O amor russo por cavalos continuou até o século XX. E para ser justo com a Rússia, os animais ainda tinham sua utilidade até recentemente, na Segunda Guerra Mundial. Isso fica claro em um artigo de junho de 1942 da The War Illustrated, compartilhado pelo Traces of War. A Rússia tem milhões de cavalos a serviço do Exército Vermelho. Sem eles, apesar das ferrovias e do imenso número de veículos motorizados, seria impossível manter o fluxo constante de suprimentos. Para milhões de homens na linha de frente, a War Illustrated disse há mais de 80 anos. Centenas de milhares estão realmente sob fogo, puxando canhões e vagões de munição. Muito mais estão atrelados a ambulâncias e veículos de suprimentos. Isso soa familiar. Na Ucrânia, cavalos e animais semelhantes eram usados assim antes de serem empregados como cavalaria. Após a Segunda Guerra Mundial, United, de 24 anos, afirma que o cavalo virou símbolo de poder político na União Soviética. Cartazes de propaganda frequentemente mostravam soldados russos a cavalo. E é nisso que se pode perceber um vislumbre do motivo pelo qual os russos agora estão indo para a batalha montados em cavalos. Imagens mostraram que um cavaleiro foi abatido por drone. É possível que imagens muito diferentes estejam circulando na Rússia, talvez imagens de soldados russos cavalgando bravamente, remetendo à era soviética, a qual Putin parece determinado a trazer de volta ao mundo. Essa conversa sobre simbolismo é bonita. Talvez a Rússia até incentivasse,
Se não fosse pelo fato de que só estão falando de cavalos porque um cavaleiro russo foi destruído por um drone ucraniano. Mas deixando o simbolismo de lado, existem 3 motivos reais pelos quais a Rússia está usando cavalos na Ucrânia. A Rússia está ficando sem combustível, perdeu muitos veículos e seus soldados estão absolutamente exaustos. No quesito combustível, a Ucrânia passou os últimos meses devastando a capacidade de refino de petróleo da Rússia. A British Broadcasting Corporation informa que a Ucrânia atacou 21 das 38 grandes refinarias de petróleo russas desde janeiro de 2024. Em agosto de 2025, a Ucrânia atacou 14 refinarias com drones e, em setembro, 8. E na maioria dos casos, esses não foram ataques isolados. A Ucrânia atacava, esperava um pouco e depois atacava novamente para garantir que as refinarias que colocou fora de operação continuassem fora de operação. O impacto desses ataques foi monumental para a Rússia. O país está passando por uma crise de combustível porque a Ucrânia conseguiu eliminar até 40% da capacidade de refino da Rússia até o final de setembro e início de outubro de 2025, após meses de ataques cumulativos ao longo do ano. Apesar de prejudicar os russos comuns com a escassez de gasolina, isso também afeta as linhas de frente. O comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, deixou isso bem claro no final de setembro. As capacidades do complexo militar industrial inimigo foram bastante reduzidas. Syrskyi disse a jornalistas ucranianos: "Podemos ver isso no campo de batalha. Esta é uma crise de combustível na Rússia, que afeta diretamente a logística e o abastecimento do seu exército." Resumindo, a Rússia não tem gasolina para as linhas de frente. Cavalos não usam gasolina, então são um problema resolvido, pelo menos para Putin. Mesmo que a Rússia tivesse um suprimento constante de gasolina e as linhas de abastecimento para levá-la até suas tropas, isso não faria diferença. Gasolina e diesel são inúteis sem os veículos que abastecem. Aí está outro motivo pelo qual a Rússia está usando cavalos para lançar ataques. Ela está sem tanques e veículos blindados há algum tempo. Em julho, o Novaya Gazeta informou que a Rússia está praticamente sem veículos militares. O jornal citou dados do Instituto para o Estudo da Guerra, que afirmou que a Rússia mantém apenas 46% de seus tanques e 42% de seus veículos de combate de infantaria de antes da guerra. Esses números podem parecer aceitáveis inicialmente. A maioria dos estoques de veículos da Rússia são peças antigas da era soviética, blindados em péssimo estado. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, nesse ritmo, a Rússia ficará sem blindados utilizáveis até o fim de 2025. A situação da Rússia talvez não seja tão desesperadora assim, mas isso ajuda a entender melhor por que eles estão usando cavalos na Ucrânia. Os veículos necessários ao exército russo, tanto para transporte quanto para ataques, são muito menos numerosos do que no início da invasão de Putin. No uso de cavalos, há desespero. O comandante da unidade Tempestade pode tentar disfarçar o uso de cavalos como tática deliberada. No entanto, isso é, na verdade, uma admissão por parte de Moscou de que não tem equipamento suficiente para enviar as suas tropas. Alguns ainda vão para a batalha em veículos blindados, enquanto outros recorrem a cavalos. E por fim, tem o cansaço. Devido a problemas com blindados e combustível, a Rússia passou a usar mais ataques de infantaria do que os grandes ataques mecanizados do início da guerra na Ucrânia. A RBC Ucrânia informou em julho que algumas unidades de infantaria russas têm só 3 ou 4 pessoas. Essas unidades devem infiltrar-se nas defesas da Ucrânia e manter posição tempo suficiente para que os reforços cheguem. Pense no que isso deve significar para os soldados da Rússia. Eles são forçados a marchar longas distâncias com todo o equipamento para os ataques, tentando se esconder dos drones da Ucrânia. O cansaço é tanto que mesmo quem infiltra as defesas da Ucrânia não resiste muito quando encontrado. Com cavalos, essas unidades percorrem distâncias maiores rapidamente e usam os animais para transportar equipamentos pesados. Mas é isso que veículos militares modernos deveriam fazer. São animais muito vulneráveis, sem resistência às armas usadas pela Ucrânia.
O vídeo de um cavaleiro russo sendo abatido por um drone ucraniano é muitas coisas. É humilhante para a Rússia, porque expõe o quão ruim a situação militar do país se tornou. O vídeo é quase lamentável, pois mostra os últimos momentos de pânico de um soldado russo, antes que ele e um cavalo, que nunca deveriam ter estado no campo de batalha, sejam eliminados. Mas, acima de tudo, o vídeo mostra o desespero da Rússia na Ucrânia. Usar cavalos não é algo simbólico, por mais que o Kremlin queira fingir que seja. É uma tolice, e a Rússia já está pagando o preço por isso. Mesmo assim, a Rússia também não tem grande sucesso com suas armas modernas. Muitas armas consideradas imparáveis foram removidas, pois a Ucrânia destruiu todas. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura das táticas mais estranhas da Rússia na guerra da Ucrânia.